Quer ter aves fortes e saudáveis? O segredo está nos primeiros cuidados. Neste vídeo, eu vou te mostrar como prevenir doenças e garantir que seus pintinhos se desenvolvam de forma adequada, se tornando aves produtivas e resistentes. A mortalidade de pintinhos nas primeiras semanas de vida é um problema sério, principalmente pintinhos nascidos de chocadeira. Já pintinhos criados soltos com a mãe no terreiro dificilmente adoecem. E isso se deve ao modo como a galinha, a mãe dos pintinhos, foi criada. Nas primeiras semanas de vida, o sistema imunológico do pintinho ainda não está totalmente formado. Por isso, o pintinho depende dos anticorpos da mãe, que vão ser a principal fonte de proteção até que desenvolva sua própria imunidade. Esse processo, em que o pintinho recebe a imunidade da galinha através do ovo, é chamada de imunidade passiva. A imunidade passiva nos pintinhos começa na galinha, que transfere seus anticorpos para os pintinhos através da gema do ovo. Esses anticorpos protegem os pintinhos das doenças em suas primeiras semanas de vida. Pintinhos são muito suscetíveis às doenças. O bom exemplo disso é a coccidiose. Pintinhos que nasceram de mães que não tiveram coccidiose ou que não foram vacinadas contra a coccidiose provavelmente vão contrair essa doença nas primeiras semanas de vida. Quanto mais doenças a galinha teve, ou quanto mais vacinas elas receberam, mais anticorpos de doenças diferentes elas vão ter. E isso ela vai transmitir para o pintinho. E esses anticorpos vão fornecer aos pintinhos recém-nascidos a imunidade passiva, que irá protegê-los dos primeiros 4 ou 5 dias de vida e depois vai diminuindo até acabar, quando o pintinho atinge 2 a 3 semanas de idade. Porém, nesse meio tempo, o organismo do pintinho começa a desenvolver sua própria imunidade, que passa a se chamar imunidade ativa. Mas essa imunidade, no início, é muito fraca para combater doenças. É nessa fase que mais se perde pintinhos. Mas você pode melhorar muito essa situação mantendo o ambiente limpo e fornecendo alimentação adequada. A doença que mais ataca pintinhos nas primeiras semanas de vida é a coccidiose. Agora, vamos ver o que é possível fazer para eliminar essa alta taxa de mortalidade nas primeiras semanas de vida. O ideal seria vaciná-los, mas como criadora, eu sei da dificuldade de se encontrar vacinas. E quando se encontra, o preço não é nada animador, até porque só se vendem 1000 doses de vacina. E às vezes você é como eu, pequeno criador, com poucos pintinhos, não compensa. Então, se você escolheu não vacinar os pintinhos, eu vou te mostrar uma forma de protegê-los no início contra a coccidiose. E se você fizer o que eu vou fazer aqui agora, eu te garanto, você nunca mais vai perder pintinhos nas primeiras semanas de vida. Você vai precisar disso aqui, Trisulfin. Você vai misturar 1 grama desse produto em 1 quilo de ração. Para pintinhos, a ração tem que ser a ração inicial. Eu tenho esse medidor especial aqui. É um copinho. Aqui dentro o conteúdo é de 1 grama. Então, eu vou colocar 1 grama. Aqui, 1 grama. Vou misturar em 1 quilo de ração. Como que eu faço essa mistura? Não adianta você virar aqui tudo de uma vez e misturar, vai ficar muito difícil. A ração precisa ter uma mistura homogênea. O que é homogênea? Ela precisa ser uniforme. Pouquinho em pouquinho, você vai misturando. Pronto.
Caso você não tenha esse copinho medidor, você vai usar tampinha de pasta de dente. Eu pesei a tampinha com o trisulfim e aqui dentro cabe exatamente 1 grama de trisulfim. Eu friso que é pasta de dente de 70 gramas, porque eu já vi tampinhas maiores. Obviamente, o conteúdo aqui dentro vai ser diferente. Então, o que eu pesei em balança de precisão foi essa tampinha de pasta de dente de 70 gramas. Misturou bem? Agora é levar para os pintinhos. Antes, eu quero fazer uma observação. Esse pacote aqui é novo, comprei tem pouco tempo. Comprei mesmo só para fazer o vídeo, para mostrar. Eu notei, eu tenho o hábito de ler bula. Eu sei que é um bom hábito que eu tenho e pouca gente tem. Deveríamos ler as bulas dos remédios com mais frequência. A gente aprende muito nas bulas. E observando a bula aqui, eu notei que ela foi mudada. Vou mostrar para vocês o que mudou nela. Esta é a bula do trisulfim antigo. Observe que nas indicações aparece a palavra prevenção. E essa é a bula do novo trisulfim. Observe que nas indicações foi retirada a palavra prevenção, sendo que a fórmula continua a mesma. Será que só agora, depois de anos de uso, descobriram que o trisulfim não serve para prevenção? Eu, se precisar, vou continuar usando. Então, para prevenir doenças, você vai utilizar 1 grama de trisulfim para cada quilo de ração. Já se os pintinhos mostrarem sinais de doença, você vai misturar 2 gramas de trisulfim para cada quilo de ração. E, infelizmente, devido ao uso indiscriminado de antibióticos, o trisulfim se tornou um antibiótico fraco para frangos e galinhas. Dificilmente ele vai curar a ave doente. E qual o tempo de tratamento? Para pintinhos sadios, você deverá oferecer o tratamento durante 15 dias. Esse é o tempo necessário para que a sua imunidade ativa comece a protegê-lo. E para pintinhos doentes, você deverá oferecer o tratamento durante 7 dias. Esse é o tempo que o antibiótico precisa para combater o agente causador da doença. E se os pintinhos são filhos de galinhas que foram vacinadas, não há necessidade desses tratamentos, pois dificilmente eles vão adoecer nas primeiras semanas de vida. Isso desde que você os alimente corretamente e eles estejam em um ambiente limpo. E se você gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva no canal. Muito obrigada por assistir.